Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, que hoje eu vou falar com vocês, que é quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando por você. Eu peço que você dê um like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe com quem você sentir no seu coração, para que Deus possa falar também. Nesses vídeos que eu faço, Deus não somente fala com vocês, Ele também fala comigo. E é por isso que eu gravo esses vídeos e é por isso que eu falo, Senhor, se eu tô aqui é porque você tem um propósito maior desses vídeos alcançarem muitas vidas. E que assim o Senhor o faça. E eu conto com a ajuda de vocês. E hoje eu trago um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas já viveram, passa por isso. E eu quero conversar com vocês um pouco, porque Deus ministrou ao meu coração, hoje dirigindo, eu fazendo alguns questionamentos para Deus. Senhor, por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Por que demora tanto? Por que eu não escuto sua voz como eu quero? E aí eu estava escutando o louvor e depois veio um louvor no qual o Senhor me deu as respostas do que eu estava perguntando. E Deus ministrou o meu coração falando assim: eu farei tudo por você. Da maneira que você pensa, talvez não, mas muito melhor, muito mais especial, muito maior. E aí eu fiquei, poxa Senhor, eu ali caí em lágrimas e falei: Deus, obrigada por falar comigo. Sabe o que acontece? Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos ansiosos, quando nós queremos tanto algo, a gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. E não é bem assim que funciona. Na verdade, é da maneira que Deus quer, no tempo que Deus quer, porque você pode estar dentro de um processo e ali Deus, Ele está te preparando para viver um algo maior. Falar sobre o silêncio de Deus e entender que no silêncio de Deus o Senhor está trabalhando em nós e trabalhando por nós. É difícil quando você faz uma oração, quando você pergunta para Deus muitas coisas, muitas respostas, pede algo para Deus, quer que aquilo aconteça no seu momento, você não ouve a resposta, você não vê nada acontecendo, né? É difícil, gente, porque nós somos seres humanos, pessoas imediatistas, ainda mais nos dias de hoje. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no tempo dele, e o tempo de Deus é diferente do nosso. E sabe o que eu tenho aprendido? É o seguinte: nesse tempo de deserto, podemos dizer que é um deserto, né? É um lugar de espera. Por fora parece que nada está acontecendo, mas por dentro tudo está sendo transformado. Lembra do pessoal lá no deserto, onde eles estavam sendo preparados para chegar na terra prometida. Deus não deixou faltar nada. Deus não deixou faltar as vestimentas, Deus não deixou faltar o alimento, Deus não deixou faltar nada. Lembre-se que até os passarinhos o Senhor cuida dos alimentos dele, do dia a dia dele. Imagina nós que somos filhos. E ainda para fortalecer mais a nossa fé, ainda para o Senhor nos lembrar que Ele fala conosco a cada versículo, a cada leitura da Bíblia. Se vocês forem lá em Salmo 46:10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você acha que é fácil aquietar? Eu sei que não é fácil aquietar. Não é fácil você esperar tanto por algo, você planejar tanto algo e aquilo não acontecer no seu tempo. Se nós sabemos que o Senhor nos escuta, nós deveríamos estar orando ao Senhor, orando e pedindo para Ele graça, pedindo para Ele nos acalmar, pedindo para Ele preparar o nosso coração para receber o que Ele tem para gente. Ana orou pelo seu filho, né? E quanto tempo Ana não orou? E quanto tempo ela esperou para o Senhor prepará-la e ela ter o seu bebezinho no momento certo? Eu sei que diante do tempo que Deus trabalha e do tempo que o Senhor está nos preparando, nós passamos por um deserto. Esse deserto às vezes é um tempo de angústia, é um tempo de achar que nada está acontecendo, eu não estou vendo. Mas, gente, vamos lembrar. Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 dias, para começar o seu ministério. Apesar de nós acharmos que Ele está em silêncio, Ele fala com a gente a todo momento. Eu tive prova disso hoje, como eu falei para vocês.
Muitas coisas boas estão acontecendo na minha vida, né? Muitas mudanças, muitas transformações, muitos projetos. Às vezes eu fico um pouco ansiosa e aí eu falo assim: Deus, mas tal coisa não aconteceu do jeito que eu queria, no tempo que eu queria. Deus fala com a gente nos mínimos detalhes. Às vezes a gente aqui não repara, às vezes a gente aqui está despercebido. E nós precisamos estar atentos aos sinais, porque Deus fala conosco através de tudo. Tem pessoas que Deus fala através de sonhos, tem pessoas que Deus fala através de um louvor. Tem pessoas que são usadas para falar com você também, para entregar as mensagens de Deus. Deus fala com cada um de uma maneira. Ele sabe como Ele tem que falar com cada um de nós. Quando Deus fala no nosso coração, quando nós sabemos que é o Senhor, é um sentimento, gente, assim, inacreditável, é incomparável, é só sentindo. Teu coração, ele se enche. Então Deus sabe o momento certo de falar com a gente. Às vezes Deus nos deixa ali a andar um pouquinho sozinho, mas Ele está acompanhando a gente. Sabe o bebezinho quando tá aprendendo a andar, né? Que a gente solta a mão dele por um tempo para ele dar os primeiros passinhos, mas ele tá, a mãe e o pai tá ali, ó, em prontidão, em alerta, bem pertinho para o bebê não cair. E assim, Deus está sempre à vista de nós. Deus está sempre em alerta com as nossas vidas, nos olhando de frente para nós. Às vezes Ele solta um pouquinho ali a sua mãozinha para você dar uns passinhos, porque você precisa aprender a andar. Você precisa dar uns passos e avançar. E Ele quer ver o quanto você avançou, o quanto você amadureceu, o quanto você cresceu, né, diante dessa preparação. E, gente, é assim que Deus faz. Em nenhum momento Deus nos abandona. Eu gosto muito de estudar sobre a neurociência, e a neurociência, ela fala: o nosso cérebro associa silêncio com abandono, mas podemos ressignificar como espaço de escuta profunda. O silêncio pode ser uma linguagem de amor e presença, e não de distância. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quando um bebezinho está aprendendo a andar, o que a mãe faz e o pai, eles ficam assim um pouquinho distante. Opa, peraí, vem filhinho, dá as mãos, né? Vem, chama para dar os passos. É assim. Então, o silêncio de Deus é uma preparação. O silêncio de Deus é cuidado. O silêncio de Deus é ver a sua evolução. As suas orações todas estão sendo escutadas, todas estão sendo depositadas. Eu falo que tem um baúzinho lá do lado de Deus e que quando a gente ora, as nossas orações, elas estão sendo ali guardadas. Deus está escutando todas as nossas orações. Todas, nenhuma passa despercebida. Um coração quebrantado, gente, você não tem a noção do que um coração quebrantado e sincero faz no reino de Deus. O silêncio não significa abandono. O silêncio significa uma preparação para algo maior, uma preparação para algo que você está pedindo. Esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que você entenda que o silêncio faz parte, ainda mais quando estamos no nosso deserto, né? E é onde um lugar que Deus está nos preparando para viver algo maior e muito abençoado. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa ter tocado e falado ao seu coração, assim como Deus falou comigo. Lembre-se, o silêncio é um tempo de preparação. Tudo está sob o controle de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.